Pronto, mas temos vindo a falar então sobre transformação e nesta fase final do ano abordar mais a questão da nossa identidade. Porque, na verdade, acho que a maior transformação que nós podemos ter é na noção da nossa identidade. Começámos por falar sobre isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não só se fez novo em relação ao nosso passado, como se fez novo e se faz novo todos os dias. Porque sempre que passamos por algum processo de renovação ou transformação, algo novo acontece em nós. E sempre que algo novo acontece em nós, há uma nova força, há uma nova perspectiva, há uma nova coragem, há uma nova dimensão da nossa fé, há uma nova dimensão da nossa relação com Deus e, sobretudo, há uma nova forma de caminharmos sobre esta terra. E Deus chamou-nos e salvou-nos não apenas para que a gente se feche dentro do edifício que nós normalmente chamamos de igreja, para estarmos aqui ao domingo e louvarmos a Deus, orarmos e eventualmente sairmos daqui consolados no nosso coração. Isso é importante, isso faz parte da igreja, mas aquilo que Deus mesmo quer é que nós possamos sair a esta porta e vivermos a igreja 7 dias por semana, 24 horas por dia, ou seja, caminharmos nesta relação com Deus e nesta percepção de quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? E depois de passarmos, alguns de nós, uma vida inteira com rótulos e com diagnósticos de morte prematura e diagnósticos de doença de caráter e diagnósticos de toda a sorte e feitio, Jesus veio para dizer, o diagnóstico já foi feito há muito tempo e a cura já foi liberta na cruz. Então, nós podemos caminhar com um senso de cura. Ele é aquele que nos sara. Amém? Ele sarou todas as nossas feridas, perdoou todas as nossas situações, Ele cura as nossas enfermidades e aqui está a falar de tudo. A cura já foi ministrada, ok? Qual é o preço a pagar? O preço é este, é acreditar. Nós recebemos porque queremos. E se queremos mesmo, nós caminhamos na paz, na segurança e na estabilidade de sabermos quem somos em Cristo Jesus. Então, a nossa identidade em Cristo Jesus tem sido talvez a área mais atacada. Nós já falámos acerca disso pontualmente, mas relembrar uma vez mais também esta questão. Quando Jesus veio à Terra, se fez homem, se fez criança, cresceu como homem, eu acredito, mas não está descrito, mas consigo imaginar, que a partir do momento em que o inimigo percebeu que Jesus, quem era Jesus e o que é que ele vinha fazer, que ele durante a sua vida tentou muitas vezes pôr em causa a sua identidade. Aliás, uma das coisas interessantes que nós vemos, até mesmo naquele episódio que eu ontem mencionei isto aqui, já agora dizer que ontem foi aqui a entrega do Rodrigo, filho do Miguel Serra e da Roberta, e graças a Deus tínhamos a casa quase cheia, não é? E foi uma oportunidade também para falarmos sobre propósito e destino nos nossos filhos. Então dizer que aquele episódio diz que os pais de Jesus foram pela Páscoa a Jerusalém, celebrar a festa e tal. Depois houve aquela situação, os pais de Jesus vieram-se embora, juntamente com aquilo, porque aquilo vinham todos em comitiva, não é? Vinham todos em comitiva. E diz que durante 3 dias Jesus ficou lá no templo, lá em Jerusalém. Eu não sei, mas ele desenrascou-se. Eu não sei. Ele lá deve ter arranjado o que comer, deve ter arranjado quem tomasse conta dele, fosse o que fosse. Mas encontramos que até Maria e José, quando voltaram atrás e perceberam que Jesus não estavam lá e regressaram, eles não perceberam ou esqueceram-se por algum tempo de quem era Jesus. E Jesus, certo da sua identidade, com 12 anos, disse, mas vocês não percebem que é natural que eu estivesse aqui? Porquê é que vocês estão preocupados? Eu sempre estive aqui. Então vocês não percebem que eu tinha que tratar dos assuntos do meu pai, que eu tinha que... E estamos a falar de alguém que tem percepção da sua natureza. No entanto, ou da sua identidade. No entanto, os pais... Naquela fração de segundos, ou daqueles minutos, ou seja o que for, eles esqueceram-se quem Jesus era. Porque este mundo muitas vezes esquece, desvaloriza e passa ao lado daquilo que realmente é o que importa, é a nossa identidade. Mais tarde nós encontramos Jesus ser levado pelo Espírito Santo para o deserto. E lemos que diz que o diabo, Satanás, carcará, sanguinolento, mão de vaca, munheca, seja lá o nome que a gente quiser dar ao bicho, aproximou-se de Jesus. No momento, note que a Bíblia diz que ele jejuou durante 40 dias e 40 noites e o diabo não apareceu para tentar Jesus ao fim de uma semana. Ele esperou que Jesus estivesse fraquinho, debilitado fisicamente, sem comer, sem beber, possivelmente a sua mente, não é? Já estava a ter alguns efeitos parecidos com os cogumelos mágicos, porque uma pessoa de 40 dias no deserto sem comer nem beber, experimente fazê-lo. Eu ao fim de meia hora já estou a hiperventilar, imagino de 40 dias, não é? Sem comer e sem beber, o organismo, a mente enfraquece. E no momento de maior fraqueza diz que o diabo veio, diz que o diabo mostrou uma série de coisas. Eu já disse isto.
O diabo não tinha um tapete tipo Aladino. Olha, Jesus, anda aqui que eu vou-te levar aqui, vou-te mostrar isto e os reinos do mundo. Não, não. Eu creio que o diabo mostrou tudo isso a Jesus na sua mente, em forma de imagem interior e visão. Mas aquilo que nós precisamos de perceber que foi a tentação do diabo a Jesus não foi meramente levar o diabo a fazer milagres. Porque aquilo que estava em causa era a identidade de Jesus. Aquilo que o inimigo perguntou e disse várias vezes a Jesus é: se tu és o Filho de Deus. Parece que não é isso que interessa. Parece que o que importa é ele estar a obrigar a tentar que Jesus fizesse alguma coisa. Mas Jesus só iria fazer alguma coisa porque se sentia posto em causa na sua identidade e teria que ir provar ao diabo quem ele era. E já agora deixe-me dizer uma coisa. Como filhos de Deus, nós não temos que fazer nada para provar nada. A partir do momento em que nós temos que fazer... E deixe-me dizer que isto tem sido uma coisa que a religião tem sido perita a fazer. Prova-me que és um filho de Deus. Prova-me que já és um santo. Prova-me que és alguém que não sei o quê. E a cristandade tem gasto o seu tempo e a sua energia a tentar provarem uns aos outros que já são filhos de Deus. Deixe-me dizer, engano, desperdiçamos muitos dos nossos dias. Porque quando estamos certos da nossa identidade, nós não temos que fazer coisas, nem ser o que os outros esperam que a gente seja, para provar quem nós somos em Cristo Jesus. Mas porque eu sei quem sou em Cristo Jesus, na minha forma de viver, de andar, de conversar, de brincar, de rir, de comer, beber, estar com as pessoas, ou pura e simplesmente ser uma pessoa mais quieta e estar a um canto, na minha forma de estar, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E quando eu caminho na vida com esta segurança e esta estabilidade, as coisas vão começar a acontecer na minha vida e na vida dos outros. E Jesus foi posto em causa ali, o deserto, a tentação foi esta: será que tu és o Filho de Deus? E o diabo estava-se nas tintas para aquilo que Jesus fizesse. O que o diabo queria era que Jesus vacilasse na sua identidade. Que duvidasse. Não, eu quero. Aliás, em determinada altura, mais tarde, nós temos Jesus no Getsemane, quando os soldados vieram instigados lá pelos sacerdotes, vendido por Judas, e diz que chegaram para prender Jesus, não é? E Pedro, o primeiro toureiro da história, pega lá numa espada e corta a orelha lá a um dos homens. E Jesus disse: para lá com isso, pá. Tu não achas que se eu quisesse, eu pedia agora mesmo ao meu pai e ele enviava não sei quantos anjos cá para baixo e me libertava desta situação? Mas eu não vou fazer porque eu não tenho nada que provar. E não só não tenho nada que provar, como também este é o meu caminho. Eu vou ter que chegar lá. Isto faz parte do meu propósito e da minha identidade na cruz. Na vida, aliás, ir à cruz. Então Jesus aí também não se cedeu à tentação de provar quem ele era. E depois passa Getsemane e Jesus vai parar à cruz. E lá pendurado na cruz, primeiro tentaram metê-lo na cruz. E quando Jesus estava na cruz, tentaram tirar de lá. E diz que toda a gente, uma grande parte, diziam, e alguns soldados, e vai gente, usados pelo inimigo, na tentação da sua identidade: se tu és o Filho de Deus, se tu és quem dizes que és, então desce da cruz e prova-nos. Deixem-me dizer, meus irmãos, Deus não tem que provar nada. Jesus não tinha que provar nada. E esta é a liberdade de sabermos quem somos em Cristo Jesus. Eu não tenho que provar nada. Eu sou. Quem és tu, Deus? Dizia Abraão. Eu sou o que sou. Eu sou o eu sou. E o eu sou é descoberto todos os dias. É revelado todos os dias. Amém? E é forma natural. Deus não tem que fazer... Às vezes, e vocês sabem disso, há muita gente que diz: Deus, se tu és, então prova-me, mostra-me, faz alguma coisa aqui para eu acreditar quem tu és. E deixe-me dizer, Deus jamais faz alguma coisa para provar quem Ele é. Ele faz o que faz por causa de quem Ele é. Ele é amor, Ele é misericórdia e Ele deseja fazer coisas boas. Ele não faz porque Ele tem que nos provar alguma coisa. A segurança da identidade é das coisas mais fantásticas na nossa vida. E deixem-me dizer que um dos maiores medos da nossa sociedade hoje em dia, os irmãos sabem qual é um dos maiores medos que a sociedade hoje enfrenta? É o medo do roubo de identidade. Certo? E o que é isso do roubo de identidade? Medo de que alguém nos roube os cartões de identidade, que nos roube as nossas passwords, que tenha acesso às nossas contas bancárias, aos nossos dados. Aliás, o mundo hoje está constantemente a produzir programas antivírus, softwares de encriptação para impedir que as pessoas sejam roubadas, e as pessoas continuam a ser roubadas.
Porque às vezes as mesmas pessoas que fazem os sistemas de defesa vendem depois a maneira como é que hão de lá chegar. Mas este é um dos grandes problemas hoje. E toda a gente tem pavor disto, porque já aconteceu situações que, roubando a identidade de outros, conseguiram fazer créditos, dívidas, fizeram coisas terríveis em nome de outras pessoas, e algumas pessoas acabaram por ir pagar à prisão e pagar o preço por causa do roubo de identidade. Este é um dos maiores problemas hoje, sobretudo numa sociedade cibernética em que nós estamos todos ligados uns aos outros. Mas os que têm computador, não é? Ou um smartphone. Este é um dos maiores problemas, que é o roubo da identidade. Mas deixem-me dizer que era muito bom se nós tivéssemos o mesmo cuidado em proteger a nossa identidade em Cristo. E perceber que não é só nos sistemas informáticos, não é só nos sistemas que governam praticamente este mundo, nas questões onde hoje os dados crossam, nós estamos aqui e há dados a passar por nós. Esta é a sociedade. E há o cuidado de impedir que alguém roube a nossa identidade. Nós não temos tido o mesmo cuidado para nos protegermos do roubo da identidade de quem somos em Cristo Jesus. E há várias tentativas. E hoje eu gostaria de dar-vos algumas coisas que nós precisamos de perceber que são usadas para abrir brechas no nosso sistema de segurança, digamos assim, e virem minar e roubar a nossa identidade em Cristo Jesus. Importa dizer que a nossa identidade em Cristo Jesus começa nisto. Eu creio em Cristo Jesus, sei quem Ele é, sei o que é que Ele veio fazer e sei que aquilo que Ele veio fazer foi por causa de mim. E a partir do momento em que eu digo, ok Deus, obrigado, eu aceito, eu reconheço que estava sem Ti, por isso faltava-me aqui o mais importante, eu me deixo abraçar por Ti, absorver por Ti. Porque há aqui um segredo, é que nós muitas vezes, a religiosidade tem convencido as pessoas a esforçarem-se para absorver a vida. Paulo diz lá em Coríntios que nós fomos absorvidos pela vida. Que é uma coisa fantástica. Eu não tenho que me esforçar para absorver a vida, eu deixo-me pura e simplesmente ser absorvido pela vida de Jesus. E nessa absorção eu estou tranquilo nele. Mas nós, ao estarmos tranquilos, não é? Eu já tive problemas nos meus aparelhos, não no micro-ondas, nesse não houve problema, mas nos telemóveis, nos computadores, já tive ataques informáticos, já houve alturas que perdi tudo por causa de vírus. E nós, agora a gente reforça o sistema e vamos por aí afora. Mas constantemente os sistemas, assim como a nossa vida espiritual, está a ser atacada silenciosamente para que seja roubada a nossa identidade. E deixa-me dizer, se formos roubados na nossa identidade, se perdemos a nossa segurança, a nossa convicção de quem somos nele e a paz que sentimos no nosso coração, de repente tudo mais começa a ficar instável, começa a ficar em areias movediças e nós temos um dia sim, temos um dia não. Vou começar aqui por algumas maneiras que são usadas para abrir uma brecha no nosso sistema de segurança. Em primeiro lugar, um dos ataques é a tentação ou a tentativa de nos mantermos totalmente distraídos com os assuntos desta vida. Ok? E ao fazermos isso, ao estarmos distraídos com as coisas da vida, e todos nós temos muitas preocupações, diz a palavra que nós nos mantemos longe da comunhão e da relação que nós devemos ter com a palavra de Deus e com as Escrituras. E isso é o lugar, ou a palavra de Deus é o lugar onde nós diariamente somos lembrados de quem somos em Cristo Jesus. E tu dizes, bem, mas Deus é Espírito. E Deus fala comigo quando eu estou na casa de banho, ou estou a fazer pizzas, ou estou a comê-las. Sim, Deus fala connosco, mas Deus deixou-nos a sua palavra escrita e sobre a sua palavra Ele usa-a como combustível imaterial sobre a qual Ele expande a revelação e traz aquilo que nós precisamos, que é lembrar-nos todos os dias quem nós somos em Cristo Jesus. E logicamente não estamos aqui a falar em lermos capítulos inteiros da Bíblia todos os dias. Não o fazê-lo de forma ritualista, nem de forma religiosa. Mas abordarmos a palavra de Deus como quem aborda o pequeno almoço. Abordar a palavra de Deus como quem aborda a casa de banho de manhã para tirar as ramelas. Deixe-me dizer que há este talvez é dos principais ataques. A palavra de Deus fala acerca disso. Diz que a semente da palavra caiu em determinados lugares. E num deles diz que é os cuidados da vida, as preocupações da vida sufocam
a palavra. Não só sufoca o resultado da palavra, como sufoca porque pura e simplesmente nós deixamos de ter relacionamento com a palavra de Deus. Deixem-me dizer isto como pastor, como amigo e como alguém que é psicopata, mas toma os medicamentos todos. Estou a brincar. Ter relacionamento com Deus é ter relacionamento com a palavra de Deus. Eu não posso ter relacionamento só com Deus no sentido daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, daquilo que eu falo com Ele, mas também deixar que Ele fale comigo através da palavra. E muitas vezes através da palavra Deus fala comigo diretamente e mais tarde pega naquilo que eu peguei e pus cá dentro e Ele faz-me lembrar aquilo. E eu percebo, Deus está a falar comigo. E isto pode parecer uma coisa muito simples e muito básica, mas aquilo que eu observo na vida geral das pessoas é que cada vez nós corremos mais, cada vez estamos mais ocupados, cada vez temos mais preocupações, cada vez estamos mais distraídos com tudo. Aliás, nem vou entrar noutro aspecto, mas que nos mantém afastados do contacto diário com a palavra de Deus. E deixem-me dizer, é na palavra de Deus que nós somos lembrados quem somos em Cristo Jesus. Em segundo lugar, aquilo que normalmente é usado para abrir brecha no nosso sistema é tudo aquilo que pontualmente é trazido à nossa mente, fotos antigas, memórias antigas, sobretudo de quem nós fomos no passado, das coisas que fizemos no passado, das coisas que nós gostaríamos de esquecer, mas que essas imagens interiores elas são lançadas. Porque quando nós temos a nossa identidade e sabemos quem somos e agimos de acordo com a nossa identidade, nós vamos ser luz, bênção e vamos ser referência e farol para muita gente. Amém? Mas isto para dizer, porque era por aqui que eu vinha, que nós quando lidamos com sistemas de comunicação, sistemas, as redes sociais por aí afora, nós somos constantemente bombardeados também com imagens que não gostaríamos de ter. Não é preciso ir para aí, basta na televisão. Certo? Às vezes até basta andar na rua. Mas o que eu estou a dizer é que esta é uma coisa que também na nossa vida espiritual acontece. Pontualmente, nós somos bombardeados com imagens, com fotos, com memórias daquilo que nós fomos, das vezes e das formas como erramos e muitas vezes até da maneira como outros também falharam e erraram connosco. E isso vem até nós para quê? Para que nós fiquemos presos ao passado. Porque sempre que nós ficamos presos ao passado, se estamos presos não podemos andar para a frente. Se estamos presos, é difícil, vivemos em curto-circuito, numa dualidade de sentimentos, de valores e de identidade, e Deus diz, por favor, não caminhes com um coração duplo. Não deixes que o teu coração se divida, não deixes que comeces a cochear entre dois pensamentos. Ou tu sabes quem és e caminhas nessa fé e nessa revelação, ou tu continuas a oscilar entre aquilo que tu sabes que és hoje e aquilo que eventualmente tu foste no passado. O passado não importa mais. Mas nós muitas vezes continuamos a ser bombardeados nas nossas imagens, nas nossas memórias e recordações, para nos tentar relembrar quem nós éramos antes de Cristo. Mas nós somos, hoje, filhos de Deus. Terceiro, quando em momentos menos bons da nossa vida começamos a ser bombardeados com questões, com dúvidas sobre o amor de Deus, sobre a sua bondade, e isto faz com que nós nos comecemos a sentir inseguros em relação ao nosso relacionamento com Deus. E aí é uma coisa que mais... Aliás, todas estas questões são questões básicas e simples. E para a semana nós vamos falar sobre 10 pontos para fortalecer a nossa identidade em Cristo Jesus. Todos nós somos bombardeados pontualmente. Eu lembro-me, já era pastor, foi uma coisa tão absurda. Eu estava, já não me lembro, mas sei que estava a fazer qualquer coisa relacionada com o meu trabalho, com o ministério. E de repente salta-me um pensamento cá dentro a dizer assim, eu sei lá se Deus existe. E claro, a gente pode ficar agarrados àquilo e começamos a mastigar e a digerir e começamos a pensar e começamos a alimentar aquele tipo de pensamento e mais tarde ou mais cedo nós, nem que seja por uns dias, andamos estúpidos. Andamos ali a oscilar. E deixe-me dizer, esta é uma das coisas. Então, sobretudo, quando estamos a viver momentos em que surge uma situação menos positiva, uma circunstância mais tramada, automaticamente a voz começa lá a bombardear. Afinal, Deus não é assim tão bom. Voltamos a Adão e Eva. Deus não é assim tão bom. Ele tem ali uma cena que não quer que vocês tenham. Portanto, ele deu-vos tudo. Mas aquela cena é que define quem Deus é.
E muitas vezes esse tipo de sentimentos, será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente é bom? Será que realmente Deus quer o meu melhor? Será que realmente eu estou seguro em Deus? Será que realmente eu não estou entregue à minha sorte? Será que realmente, apesar de eu não estar a ver, ou estar a ver uma situação menos boa, será que realmente Deus está comigo? Meus irmãos, isso é normal, aconteceu com os discípulos de Jesus. Aconteceu com os discípulos de Jesus, com Jesus lá fisicamente presentes, e eles, mesmo com Jesus lá, duvidaram da graça, do amor e da bondade de Deus. Então, pontualmente, também nós somos atacados. E também surgem dúvidas e perguntas. A questão está em alimentarmos isto, ou permitirmos que isso nos torne inseguros, ou fortalece-nos. Jesus, em determinada altura, disse assim: olha, vocês orem, e uma das coisas que vocês orem é para que Ele vos livre de cair em tentação. Certo? Ok. Ele não está a dizer, Ele que vos livre da tentação. Tentação vem a todos nós. Certo? E não estou a falar daqueles iogurtes. Está bem? Estou a falar das tentações. O que é a tentação? É a vontade, é um desejo, é um impulso, seja para se ter mal feitio ou para coisas melhores. Não é? De onde é que vêm essas tentações? As tentações vêm das áreas frágeis da nossa vida. Não é assim? Nós somos tentados nas áreas em que para nós são mais fracas. E o que é que normalmente são as áreas mais fracas? São aquelas que nós temos mais dificuldade em manter em controle. Aquele, por exemplo, a área fraca dele pode ser a comida. Não, a comida não é o problema dele, é a boca. Porque a comida está muito boa. A comida está lá tudo, certo? Então come tudo que vem à mão. É a área fraca dele. Mas há muitas outras coisas que eu poderia falar aqui. Nós somos atacados na nossa identidade, não é nas áreas em que nós já somos fortes, é nas áreas em que ainda permanecemos fracos. E quando digo fracos, no sentido da nossa carne, da nossa vivência humana. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E pontualmente nós somos tentados nessas áreas, somos atacados nas áreas da nossa vulnerabilidade e nas nossas fraquezas. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, quando falámos sobre temperamento, vou pegar naquilo que é o meu temperamento dominante. Temperamento melancólico. Os temperamentos melancólicos têm por tendência, pelo menos de tempo a tempo, fazerem assim um percurso para zonas sombrias, digamos assim. Para lugares de isolamento, para lugares de autopiedade. E a autopiedade não é lá em cima. Lá em cima é só a piedade. Certo? Lugares depressivos, lugares cinzentos. Isso é uma característica do temperamento melancólico. E não tem mal nenhum. Os temperamentos, cada um tem as suas coisas boas e as suas coisas más. Agora deixe-me dizer, vou falar enquanto pastor e enquanto homem. Porque eu quero que vocês percebam, sempre, já perceberam há muito tempo, que eu não estou aqui para vender uma imagem. Eu estou aqui para falar da minha vida e de quem Cristo é na minha vida. Eu tive que crescer e deixar Deus transformar essa área da minha vida. Mas continuo a ser um melancólico. Eu tenho dias, mesmo sem razão qualquer, eu sinto como que um apelo. E isto são coisas que são áreas vulneráveis de quem nós somos. Temperamentalmente, de feitio, de personalidade. Estou a falar de mim. Mas depois também tenho o outro lado, que é o lado, também tenho essa vertente muito, muito forte da minha sanguinidade. Não é assim que vamos fazer festa. Não é? Bora lá. Mas a minha tendência mais comum, e que tantas vezes, por causa dele não perceber que aquilo pode ser uma coisa boa, sabe que os melancólicos, agora vou falar aqui um bocadinho isto, sabe que os melancólicos, nesses tempos, se a sua melancolia for bem usada, são momentos de grande profundidade. Profundidade de reflexão, profundidade de coração e profundidade de perceber o Espírito de Deus. Mas se essa melancolia for mal utilizada e for usada porque é uma tendência, vai ser mau. E é mau porquê? Porque leva à depressão, leva à tristeza, leva a pessoa a se esvaziar de quase toda a sua identidade. Porque tudo aquilo que sente e tudo aquilo que lhe passa na cabeça não tem nada a ver com quem é em Cristo. Então, eu percebi ao longo da minha vida que muitas vezes fui atacado na área da minha vulnerabilidade. E porque não percebi, eu tinha ciclos destas coisas. Então eu tive que perceber que aquilo que eu sou enquanto ser humano tem os seus lados fortes e poderosos, mas também tem os seus lados
que tanto podem ser bons como podem ser extremamente frágeis na minha vida. Então eu tive que perceber que eu não vou deixar que isto roube a minha identidade. Então eu posso perceber que ando ali, não percebo as emoções, às vezes podemos estar a passar um momento difícil, mas às vezes não há razão nenhuma, é apenas a minha fragilidade, vulnerabilidade, é as nuances do meu espírito e da minha alma, não sei quais são as tuas. E eu percebi que eu sou, ou fui muitas vezes atacado nesta área, e muitas vezes permiti que isso viesse roubar a minha identidade. E sempre que a gente bate lá em baixo, depois para regressarmos cá acima, temos que voltar ao processo todo, voltar lá, ranhonhó, certo? E hoje, graças a Deus, que já não tenho mais essas questões, porque acima de tudo sei quem sou em Cristo Jesus. Alguém percebe? Estou a falar da minha vida, isto é quem eu sou. Mas é quem eu sou em Cristo Jesus. Ah, pastor, não pode fazer isso, tem que começar a dizer aleluias e glória a Deus, não é? E começar a... Meus irmãos, somos o que somos e somos-lo em Cristo Jesus. Agora, aconteça o que acontecer na nossa vida, percebamos as nossas nuances, as nossas áreas vulneráveis, mas mesmo nessas nós aprendemos que a última coisa que pode acontecer é naquele momento eu deixar de saber quem eu sou em Cristo Jesus. Porque acima de tudo devemos guardar o nosso coração, o lugar da nossa identidade, porque dele saem e procedem as fontes e as razões da vida. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Olha, eu estou a entrar aqui em áreas que nem era para falar, certo? Vamos ler Mateus 13:3, que é para os irmãos não saírem daqui com a sensação de que eu não preguei a palavra do Senhor. Temos que ler uns versículos. Mas olha, eu estou a preparar também um material, e já lá tenho para cima de 90 referências bíblicas, onde fala de quem nós somos em Cristo Jesus. E nós precisamos dessas drageias diárias. Amém? Porque se há coisa que nós precisamos de fazer é proteger a nossa identidade. Não permitimos que nos seja roubada a nossa identidade. Porque quando a nossa identidade é roubada, logo mais tudo o resto é roubado. Os irmãos percebem? Quando alguém rouba a identidade de alguém é para depois lhe roubar também a carteira, roubar-lhe o nome, roubar-lhe outras coisas que são materiais. E deixe-me dizer que connosco acontece a mesma coisa. Quando nós perdemos a noção de quem somos em Cristo Jesus, logo mais noutras áreas começam a abrir brechas e começamos a ser atacados também. Então em Mateus 13:3 fala-nos acerca da parábola do semeador, e eu queria só ler convosco esta passagem, que o tempo passou e eu não dei por ela. Diz assim: então Jesus falou com eles por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Isto no versículo 9, vamos dar um salto para o versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca-lhe o que foi semeado no coração. Este é o que foi, ou esta é a semente que foi semeada à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com muita alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da mesma palavra, logo a abandona. Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação da vida, o engano do materialismo, a sufocam, tornando-a infrutífera. Finalmente, o que foi semeado, ou a semente que foi semeada em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Ok, estamos aqui a falar de quê? Estamos a falar do papel da palavra no teu coração e na tua mente e da tua segurança enquanto identidade. As diferentes sementes que foram plantadas, a semente é sempre a mesma semente, a semente é boa, a semente daquilo que Deus nos dá é boa, a semente é igual em todos os terrenos, mas nem todos os terrenos são iguais.
Mas deixe-me dizer que esta parábola não é para nós fazermos distinções entre nós. Aquele é o terreno A, aquele é um calhau, aquele é espinhos, não sei o quê. Estes terrenos somos nós todos. Porque há alturas da minha vida que eu sou rocha. Há alturas da minha vida que eu sou à beira do caminho. Há alturas da minha vida em que eu sou espinhos. Porque depende da forma como eu mantenho a minha abertura e a minha busca em manter-me forte na minha identidade, e para isso eu preciso deste compromisso com a semente da Palavra de Deus. Semente da Palavra de Deus, que pode ser uma semente daquilo que ouvimos, daquilo que é sussurrado por Deus no nosso coração. Amém? Certo? A semente de Deus vem de muita maneira, mas é a semente que fortalece quem nós somos em Cristo Jesus. E quando nós sabemos quem somos em Cristo Jesus, o fruto da nossa vida é um bom fruto. E alguns darão 100, 60 ou 30, ou então até direm mais. Nós mesmos damos isso tudo em fases diferentes da vida. Ou em determinadas áreas da nossa vida. Há uma área em que eu estou a dar 100, há noutra área que eu estou a dar 30. Mas é suposto darmos fruto. Fruto de acordo com a nossa natureza e com a nossa identidade em Cristo Jesus. O que é que nos rouba a identidade em Cristo Jesus? Falta de profundidade. Falta de interiorização. Falta de digestão das realidades e das verdades que Deus fala ao nosso coração pela sua palavra e pelo seu Espírito, e que ao não darmos o tempo e o cuidado necessário a que elas se instalem dentro de nós, elas algumas sufocam, secam, arrebentam na altura e a gente ficamos todos contentes. Hoje a palavra foi fantástica, amém. E depois passado um dia já não se lembram. Falta de profundidade. E hoje termino só dizendo isto. Protege a tua identidade em Cristo Jesus. Amém? Como é que nós protegemos a nossa identidade em Cristo Jesus? É continuando a reforçar para nós mesmos quem nós somos em Cristo Jesus. Há uma fase na nossa vida, que eu também já lá passei, e gosto. Há um tempo atrás nós fomos à Figueira da Foz, ter lá com o irmão Bob, e vou terminar. E no fim daquela sessão, Deus usou o irmão Bob, para trazer uma palavra específica à minha vida. E eu fico, animador, sem dúvida, encorajador, faz parte, a Bíblia diz que é para isso que elas servem. E aquilo para mim veio mesmo ao encontro daquilo que eu precisava de ouvir e confirmou muita coisa do meu coração. E foi fantástico. Mas deixe-me dizer uma coisa. A minha identidade não é definida, nem pode ser fortalecida apenas por aquilo que os outros dizem, mas por aquilo que eu sei e que sei, porque já desceu ao mais fundo do meu espírito. E tudo aquilo que me possam dizer vem apenas reforçar, confirmar, fortalecer, alimentar, tornar vivo aquilo que eu já sei. E aquilo que eu já sei, meus irmãos, vem do meu relacionamento com Deus, vem da minha busca, vem da minha prospecção, vem de escavar e furar. Olha, deixa-me dizer uma coisa, já disse várias, é só mais esta. Os cristãos deviam ser como os prospectores de petróleo. Vocês já viram quantas vezes em Portugal já se explorou, tentou encontrar petróleo? Furaram em tudo o que é sítio. É furar até encontrar óleo. Mas eles continuam. Eles sabem que há petróleo algures. Só estão a furar no lugar errado. Mas eles vão continuar a furar até encontrar alguma coisa. Amém? E há outros que nem procurando encontram petróleo no quintal. Deixa-me dizer que nós devíamos ter esta atitude, esta busca. Eu vou continuar a furar, eu vou continuar a fazer prospecção, eu vou continuar até encontrar um jorro. Até que aquilo se torne uma coisa que não dá mesmo já para esconder da minha vida. Não deixes que roubem a tua identidade, ser forte na tua identidade, mas continua a fortalecê-la, a explorar, a alimentar, a cultivar. Cresce nessa identidade, porque uma coisa tu podes ter a segurança, se não já agora, assim que sais daquela porta, tu vais ter coisas para pôr em causa a tua identidade em Cristo Jesus.